Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem e de todos os canais parceiros aqui, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a BPE, Filosofia em Movimento, canal do Sejus. Se você não está inscrito, inscreva-se nesses canais, colabore para a divulgação de conteúdos progressistas. O canal Paz e Bem também aceita doações. Tem aí na descrição do vídeo para que você possa fazer isso. Nós temos alguns projetos e pessoas que nos ajudam a manter esse canal aqui vivo, né? Vivo e atuante. Então, esses recursos são destinados a isso. O resto do trabalho é todo voluntário. No dia de hoje, eu senti muita vontade de falar com você de falar com vocês sobre Jesus. E aí, este livro eu já trouxe, acho que uma ou duas vezes, que é do Pagola, com outras pessoas, eu vou ler aqui os outros nomes. Ele se chama Olhos Fixos em Jesus, Dolores Aleixandre, Juan Martín Velasco e José Antônio Pagola. Né? Então, eu vou refletir com vocês, quer dizer, eu vou trazer a reflexão desses três autores sobre recuperar o projeto do Reino de Deus. Eles dizem o seguinte: muitos cristãos vivem hoje a sua fé sem conhecer o grande projeto de Deus de ir mudando o mundo para se tornar possível uma vida mais humana. Isso nós, espíritas, 100% de acordo. Alguns nem sequer ouviram falar desse projeto que Jesus chama Reino de Deus. Olha que projeto lindo. Não sabe que a paixão que animou a sua vida, a razão de ser de toda a sua atividade, o objetivo de todos os seus esforços foi anunciar e promover o projeto humanizador do Pai, buscar o reino de Deus e sua justiça. Da deusa também, né? Homenageando aqui as feministas. Trabalhar para que somos todas, né? Entre parênteses, somos todas, mas algumas feministas dizem deusa e não Deus. Trabalhar para construir uma vida mais digna, mais justa e mais feliz para todos, ou todos. Essa é a tarefa que Jesus confiou aos seus seguidores: anunciar o reino de Deus, abrir caminho à justiça e curar a vida. Acho que essa é a minha necessidade de falar de Jesus, era justamente por essa questão de curar a vida. Acho que eu estou um pouco nesse momento de cura, de tentar a cura da alma. Nós cristãos temos que recuperar esse projeto, dizem os autores, do reino de Deus, porque esse projeto é anunciado e impulsionado por Jesus e é a razão de ser e o sentido último da fé cristã. E o critério para verificar a autenticidade do que fazemos na Igreja de Jesus, e no nosso caso, dentro do Espiritismo, é esse, né? Esse caminho. Por isso, a tentação mais grave que ameaça nós cristãos é fazer da igreja um absoluto. No nosso caso, nós levarmos para o conservadorismo do movimento tradicional espírita, eu acho. E para um certo, entre aspas, que nós chamamos de igrejismo, mas não pejorativamente, mas apenas para nos referir à questão dos dogmas, porque os dogmas não existem dentro do espiritismo. Então, pensar que ela é o centro de tudo, a que ele se refere à igreja, o fim último do qual tudo mais deve ser subordinado, preocupar-nos com os problemas que temos da igreja e esquecermos do sofrimento que há no mundo, esquecer o reino de Deus, a sua justiça e buscar o bem da igreja e seu desenvolvimento. E aí ele vai dizer, ele vai agradecer aqui alguns papas, eu vou pular essa parte, porque a parte que me interessa é do reino de Deus. E ele vai dizer assim, reafirmando o caráter primordial do reino de Deus, somente o reino é absoluto, o resto é relativo. Então, o segundo, precisando a natureza da igreja em relação ao reino de Deus, aí ele vai dizer de um dos papas, então eu vou pular isso também. E vou para o projeto humanizador de Deus. Ele vai dizer assim, com uma audácia desconhecida, Jesus surpreende a todos anunciando algo que nenhum profeta de Israel havia se atrevido a declarar. Deus já está aqui com sua força criadora de justiça, tratando de reinar em nós. E ele vai lembrar o evangelista Marcos, que resume o seguinte: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa notícia. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Começa um novo tempo, dizem os autores. Deus não quer manter-se longe, deixando-nos sós diante de nossos conflitos, sofrimentos e desafios. Esse Deus, amigo da vida e bom Pai de todos, quer abrir caminho para o mundo, para construir conosco, junto de nós, uma vida mais humana.
né? E nós estamos vendo isso. Tem muita gente que diz, mas Deus não está aí, olha a desgraça toda que nós temos. A Dora já fez até boas palavras, reflexões e poesias sobre isso. Mas, no fundo, né, nós estamos, sim, progredindo na nossa humanidade. Mesmo aqueles que estão mais retrógrados, em algum momento, são obrigados a revisitar determinadas posições, por mais endurecidos que sejam, né? E aqui, voltando ao texto, ele diz, Deus está comprometido em promover um mundo diferente e melhor. Temos que converter-nos a este Deus que está sempre chegando à nossa vida, mudar de modo de pensar e de agir, entrar na lógica e na dinâmica desse reino de Deus. O Pai não pode mudar o mundo se nós não mudarmos. Sua vontade de fazer um mundo diferente vai se tornando realidade em nossa resposta. Aqui nós estamos completamente alinhados, tanto é que nós espíritas vemos esse processo como um processo educativo e pedagógico de transformação no mundo. Então, ele vai dizer aqui, eles, né, dirão, temos que despertar a nossa responsabilidade e dar uma nova direção à história, né, porque Deus está nos atraindo para um mundo mais humano. Aí eu sei, nós vamos entrar nas questões políticas, vocês vão dizer tudo que tem acontecido com os indígenas, com a questão indígena, com a questão dos negros, com o racismo, sim, né, mas nós já fomos ainda mais violentos e truculentos, mas realmente nós temos que mudar, essa é a proposta desse reino de Deus que os autores nos trazem. Então, nós temos que tornar a sério, eles dizem, essa boa notícia de Deus, crer no poder transformador do ser humano, atraído por Deus para uma vida mais digna. Nós não estamos a sós, Deus está sustentando hoje também o clamor dos que sofrem e a indignação dos que trabalham pela justiça. O centro da atividade profética de Jesus não é propriamente ocupado por Deus, mas pelo reino de Deus, pois Jesus nunca separa Deus de seu projeto transformador do mundo. A partir deste horizonte, Jesus vive a sua missão. A partir desse horizonte, ele chama os seus discípulos para anunciar e abrir caminhos ao reinado de Deus. Por isso, não nos convida simplesmente a buscar Deus, mas... E aí está em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Não os convida a converter-se a Deus, pede-lhes entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Esse reino de Deus não é uma religião, né? Por isso que nós estamos aqui num canal de espiritualidade plural, nós entendemos isso. É muito mais, ele vai além das crenças, dos preceitos, dos ritos de qualquer religião, entre aspas, eu coloco aqui de qualquer espiritualidade. É uma experiência de Deus vinculada a Jesus que situa tudo de maneira nova. Se de Jesus nasce uma nova religião, como de fato aconteceu, terá que ser uma religião a serviço do reino de Deus. Por isso, ao confiar sua missão em seus discípulos, Jesus não os envia para promover uma religião, e aqui nós estamos de novo de acordo. Ele fala a todos, invariavelmente, de uma dupla tarefa, que é ide e anunciai o reino de Deus. Ide e curai. Curai. Porque muitos homens estão doentes e a gente vê que essa maldade é humana. E essa doença, aí sou eu que estou falando, gente, não são os outros, também é humana. Voltando ao livro. O que surpreende é que Jesus nunca explica propriamente o que é o reino de Deus. O que faz é sugerir com parábolas inesquecíveis como Deus atua e como seria o mundo se seus filhos e filhas atuassem como ele aqui é Deus, e mostrar sua atuação de profeta, curador dos enfermos, defensor dos pobres e amigo de pecadores, como a vida mudaria se todos o seguissem. Podemos dizer que o reino de Deus é a vida tal como Deus quer construí-la, e tal como Jesus vai transformando, de fato, por onde passa. São esses traços principais desse reino, uma vida de irmãos animada pela compaixão, que tem o Pai do céu para com todos. Um mundo em que se busca a justiça e a dignidade para todo ser humano, a começar pelos últimos, onde estão todos acolhidos, sem excluir ninguém da convivência e da solidariedade, onde se cura a vida, libertando as pessoas e a sociedade inteira de toda escravidão desumanizadora,
onde a religião está a serviço das pessoas, sobretudo das mais desválidas e esquecidas, onde se vive acolhendo o perdão de Deus e dando graça ao seu amor insondável de Pai. E eu me emocionei, gente, porque imaginar essas pessoas nessa situação de tanto frio, né, acolhidas pelo amor de Deus, ainda que seja necessário toda a materialidade, a gente tem aí o padre Júlio Lancelotti e tantos outros fazendo, né, e tantos anônimos fazendo também, e anônimas, e anônimes, imaginar esse mundo é uma coisa que me toca profundamente. O reino de Deus está chegando, mas o que o povo de Israel espera e o próprio Jesus para o final dos tempos é muito mais do que aquilo que podem ver nas aldeias da Galileia. O reino de Deus já está aqui, mas só que como semente que está sendo semeada no mundo. Um dia se fará a colheita final. O reino de Deus já está trabalhando secretamente a vida como fermento oculto na massa de farinha. Deus fará que um dia tudo fique transformado. Jesus não duvida nunca deste final bom, nem sequer no momento de sua execução. Apesar de todas as resistências e fracassos que ocorrem, Deus tornará essa realidade, essa utopia tão velha como o coração humano, o desaparecimento do mal, da injustiça, da morte. O pai celebrará a festa final com seus filhos e filhas e secará e filhas, né? E secará para sempre as lágrimas dos seus olhos. E aí ele vai falar da compaixão. Eu acho que esse ano, por ser um ano eleitoral, além da luta, mais do que nunca, nós precisaremos de compaixão para entender aqueles que ainda não estão prontos para assimilar uma nova realidade mais igualitária, mais amorosa. Né? Tem gente que não consegue lidar com o amor. Tem muitas pessoas que são refratárias ao amor, à bondade, à compaixão. Nós estamos vendo aí no desgoverno. Então, vamos lá. O que define esse Deus que quer reinar no mundo não é o poder, mas a compaixão. Ele não vem para impor-se e dominar o ser humano. Aproxima-se para tornar a nossa vida mais digna e feliz. Essa é a experiência comunicada por Jesus em suas parábolas mais comovedoras e que inspira toda a sua trajetória a serviço do reino de Deus. Jesus não pode experimentar Deus acima ou à margem do sofrimento humano. A compaixão é um modo de ser de Deus, sua maneira de olhar o mundo, o que move a torná-lo mais humano e habitável. É precisamente essa compaixão de Deus que faz Jesus tão sensível ao sofrimento e à humilhação das pessoas. O que o atrai as vítimas inocentes, os maltratados pela vida e pelas injustiças dos poderosos. E quantos são, gente? Sua paixão por esse Deus do reino se traduz em compaixão pelo ser humano. O Deus do templo, o Deus da lei, o Deus da ordem, do culto, do sábado, não poderia ter gerado sua entrega a todos que sofrem. A partir de sua experiência radical da compaixão, Jesus introduz na história um princípio decisivo de ação. Sede compassivos, como vosso Pai é compassivo. Lucas capítulo 6, versículo 36. A compaixão é a força que pode mover a história para um futuro mais humano. A compaixão ativa e solidária é a grande lei da dinâmica do reino. A que há de nos fazer reagir diante do clamor dos que sofrem e mobilizar-nos para construir um mundo mais justo e fraterno e com sororidade. Essa é a grande herança de Jesus que nós cristãos precisamos recuperar. O primeiro passo é resgatar essa compaixão numa concepção sentimental e moralizante. Não reduzir a assistência caritativa nem a obra de misericórdia. Na mensagem e na atuação profética de Jesus, subjaz um grito de indignação absoluta. Esse grito é importante. O sofrimento dos inocentes deve ser tomado a sério. Ele não pode ser aceito como algo normal, pois é inaceitável para Deus. Isso nós temos, inclusive, Kardec diz que numa sociedade mais justa, os fortes devem prover pelos fracos. O que Jesus está clamando ao pedir-nos que sejamos compassivos como o Pai é uma maneira nova de relacionarmos com o sofrimento injusto que existe no mundo.
além das advertências morais ou religiosas, está exigindo que a compaixão ativa e solidária penetre mais e mais nos fundamentos da convivência humana, erradicando ou aliviando o sofrimento e suas causas. A figura do samaritano, na parábola narrada por Jesus, é o modelo de quem vive imitando a compaixão do Pai do Céu. A Dora tem, inclusive, boas palavras falando sobre o samaritano, se vocês quiserem ver, está aí na playlist do canal. E ele cura ali com azeite, faz a sua própria, é montado na sua própria cavalgadura, ele enfaixa as feridas, ele leva a pousada, ele cuida, ele compromete. Está em Lucas capítulo 10, versículos de 30 a 37, para quem quiser reler. Esse homem não pergunta se aquele ferido é próximo ou não, ele não tem obrigação de fazer aquilo, não tem um código religioso, ele respeita os direitos humanos. É isso, ele respeita os direitos humanos. Se nós tivermos um olhar atento, nós vamos despertar para isso e nós vamos nos libertar daquilo que bloqueia a nossa compaixão, dentro de diversos esquemas que nós vivemos. Então, aí ele vai falar, os últimos vão ser os primeiros. E nós podemos dizer, com primazia, que dos últimos inspirou sempre a atividade de Jesus a serviço do reino de Deus. Para ele, os últimos já eram os primeiros, né? Ser compassivo, como o Pai exige, buscar a justiça de Deus, começar pelos últimos. Por isso ele estava lá ao lado dos necessitados e não dos ricos e proprietários de terras de Séforis ou de Tiberíades, mas com os camponeses das aldeias da Galileia. Então, ele não estava rodeado de gente sadia e forte, mas ao lado dos enfermos, dos leprosos, dos incapacitados de todo tipo, não comendo só entre amigos, mas sentado à mesa com gente social, com gente que era marginalizada, inclusive religiosamente. Então, os primeiros para experimentar experimentar essa vida mais digna, libertada de Deus, é aqueles para os quais a vida não é vida, né? Segundo o relato de Lucas, o Espírito de Deus empurra Jesus para os mais pobres. Então, na sinagoga de Nazaré, apresenta-o aplicando a si mesmo essas palavras do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Enviou-me para anunciar aos pobres a boa notícia, para proclamar a libertação dos cativos e para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 22. Então, fala-se aqui de 4 grupos de pessoas: os pobres, os encarcerados, os cegos e os oprimidos. E eles resumem e simbolizam a primeira preocupação de Jesus, né, que ele leva dentro do nosso coração. Então, nós falamos muito em democracia, em direitos humanos, em progresso, em estado de bem-estar. Mas Jesus, ele começa a resgatar a vida dos últimos, fazendo mais saudável, mais digna e mais humana. E movido por esse espírito, ele vai falar uma linguagem provocativa, original, inconfundível, a das bem-aventuranças. Porque ele quer deixar claro quem são os prediletos de Deus. São gritos que saem de dentro ao olhar a realidade a partir da compaixão de Deus. Ele vê como as famílias vão ficando sem terra porque não podem defendê-las frente aos latifundiários que pressionam, cobrando suas dívidas e grita: bem-aventurados sois vós que estão ficando sem nada, porque vós é o reino de Deus. Jesus conhece de perto a desnutrição, a fome, sobretudo de crianças e mulheres. E não pode reprimir sua reação. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque Deus vos quer ver saciados. Gente, é que só de lembrar o quanto aumentou a fome no Brasil, do mapa da fome, me dá essa tristeza. Ver os camponeses chorar de raiva e impotência quando os cobradores de impostos levam o melhor de suas colheitas e grita: bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque Deus vos quer rindo. Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 21. Tudo isso não significa agora mesmo o final da fome, da miséria, mas sim uma dignidade indestrutível para a vida dos abusados, e dos abusos e dos desmandos. Eles são os prediletos de Deus.
Os que não interessam a ninguém são os que mais interessam a Deus. Os que sobram nos impérios construídos pelos poderosos têm um lugar privilegiado em seu coração. Os que não têm uma religião que os defenda têm a Deus como Pai. Em nenhum lugar a vida está sendo construída tal como a quer Deus, se não é libertando os últimos da miséria e da humilhação. Nunca religião alguma será abençoada por Deus se ela vive de contas para Ele. Eis o que é acolher o reino de Deus. Que as religiões e as culturas, os povos e as políticas tenham um olhar voltado para a dignidade dos últimos. Depois ele segue com mais alguns pontos aqui, mas como já está ficando muito longo, e eu fiz um Paz e Bem super longo a semana passada e nem reparei nisso, então eu vou parar por aqui. E vou desejar para vocês um ótimo aí resto de semana. E dizendo que a programação do canal segue normal, nós temos Caminhos do Espiritismo, e que vocês deixem seus comentários para eu saber se gostaram ou não, ou o que sugerem. Nós estamos aqui em construção. Essa construção é nossa, é coletiva. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Meu muito obrigada por estarmos sempre juntos, juntas e juntos aqui, gente. Eu sou Carla Pavão. Paz e bem.